Olá, bem, vamos dar continuidade no nosso review do Gemini Pro 1.5. Eu gravei o vídeo ontem e vou gravar outro hoje para não deixar esfriar. Se eu deixar esfriar, eu vou deixar passar algumas coisas que eu preciso esclarecer, ok? A gente vai chegando numa certa idade e vai misturando os assuntos todos. Essa é que é a grande verdade. Para que isso não ocorra, para que eu não corra o risco, então eu decidi gravar o segundo vídeo do Gemini Pro 1.5 hoje. Mas nós vamos ter uma novidade no vídeo. Nós vamos apresentar uma coisa que ninguém apresentou até o momento. Assista o vídeo que você irá ver algumas coisas que ninguém mostrou. E não vai servir só para o Gemini Pro 1.5. Vai servir para outros modelos do Gemini também. Welcome to our channel. This is an experimental video production that we will use to learn together, using free resources all the time. Ok, bom, muito bem. Vamos fazer alguns esclarecimentos, deixar bem claro, tá? Porque ontem eu acredito que eu deva ter cometido algum tipo de deslize com relação a caracteres e quantidade de caracteres que o chatbot Gemini Pro 1.5 pode trabalhar. Veja, eu devo ter feito alguma confusão, com certeza. Nós temos aqui o Google AI Studio, é onde a gente vai acessar o Gemini Pro 1.5. Aqui eu tenho o Gemini Pro 1.0, eu tenho o Gemini Pro 1.5 e eu tenho o Gemini Pro 001 Tuning. É um outro Gemini Pro. O Gemini Pro, ele lê até 30.720 caracteres. Isto é leitura e não resposta. E o Gemini Pro 1.5, que é o objetivo desse vídeo, tá? É mostrar ele, o outro a gente deixa para uma próxima oportunidade. Ele lê até 1.048.576 caracteres. Isso é a capacidade de leitura. O que significa isso? Que você pode dar para o Gemini Pro 1.5 um texto que contenha esse número de caracteres. É isso aí. Ou vários textos que somem esse número de caracteres. Um livro, alguns compêndios, algumas teses, um documento, seja ele o documento que for, que chegue até isso aqui. Até esse número de caracteres ele vai ler e vai te responder o que tem dentro. E isso está provado já por várias pessoas, nós vamos dar uma olhadinha. Mas o que eu vou mostrar para vocês hoje que é legal? Muito bem. Eu fiz algumas interações com ele, tá? Como, por exemplo, você tirando aqui, botando, você vai ver que imagem e vídeo apaga. Se você acender aqui, você tem imagem, tem vídeo, tem file e tem folder, ok? Muito bem. O file, o que significa esse file? Você vai ter que pegar e fazer tudo aqui, ele vai trabalhar, tá, com as partes externas. Então, vamos ver como é que funciona isso. Ok, então, esclarecendo. Se você quiser que ele faça alguma análise de uma imagem, você vai clicar aqui. Ou a tua imagem, você tem os samples aqui, tá? E você vai dar acesso a ele ao Drive. Quando você abrir ele pela primeira vez, ele vai te pedir o acesso, tá? Na sua conta, o acesso ao seu Google Drive. Você deu acesso a ele ao seu Google Drive, o que vai acontecer? Imagem. Você vai clicar em Upload. Ele vai fazer um upload da tua imagem, do teu HD, de algum dispositivo que você tenha, aonde você tem uma imagem, ok? Então, você vai poder pegar a imagem do teu HD ou, por exemplo, eu tenho um USB aqui, então eu vou pegar uma imagem aqui, infelizmente aqui não tem.
Então, o que acontece? Você vai fazer upload dessa imagem para o Google Drive. E aí ele vai usar. Sem que você suba o vídeo para o Google Drive, tá? Sem que você pega esse vídeo, suba ele para o Google Drive e aí ele vai analisar. File a mesma coisa e folder, tá? Ele vai pedir para você pegar o folder, tá? E abrir o folder lá, tá ok? E você vai subir o folder inteirinho para dentro do teu Google Drive. Então, aqueles que têm um Google Drive de 15 GB, precisa ver o espaço do Google Drive, esse tipo de coisa para poder trabalhar, ok? Bom, o My Library, você tem aqui, você vai pegar e salvar o teu prompt. Ele não salva sessão, ele salva prompt. Então, o que acontece? O que é o prompt? Você pega, vai fazer uma pergunta para ele, uma análise de imagem, uma análise de vídeo, uma análise de file, um folder, vai analisar um folder com 50, vamos dizer, 50 documentos, tá? Para procurar uma coisa nesses 50 documentos que você precise. Veja, você vai botar o prompt aqui, você vai denominar esse prompt aqui em cima, Untitled, você vai botar o nome, e aí você vai salvar no seu Google Drive a resposta dele, ok? Lembrando, gente, deixando bem claro, 1.048.576 é o número de caracteres que ele lê. Número de caracteres que ele vai ler, ok? Muito bem. A resposta será, no máximo, 4.000 caracteres. 4.000 caracteres significam alguma coisa em torno de 700 palavras. Isso nas contas que ele fez ontem no vídeo que eu mostrei, ok? Muito bem. Então, até aqui, tá? Sempre assim, create new, e aí a gente pega e vem aqui. Ele tem também, tá? Esse sidebar aqui. Nesse sidebar ele tem a temperatura, veja, não tem avaliação, ou seja, você não tem permissão de mexer na temperatura. Você pode botar add stop quando ele está falando muito, então você, para quebrar o texto, ok? Então você dá um add stop. Muito bem, continuando. Então, como eu estava dizendo, temperatura não mexe. O add stop é para dar um stop numa sequência, tá? Veja, qualquer informação que você quiser a respeito do Google AI Studio, você pode, eu vou mostrar para vocês, você pode perguntar que o Gemini vai explicar. O que eu vou explicar para vocês foi ele que me explicou, depois eu vou mostrar para vocês. Então, o que acontece? Ele tem o Edit Safety Settings. Abrindo aqui, você vai ver que ele tem o Harassment, Hate Speech, o Sexual Speech e o Dangerous Content. Muito bem, gente. Isso aí depende de vocês. O Harassment é uma falta de educação, entendeu? Grosseria, esse tipo de coisa. Hate Speech não precisa nem falar, são palavras de ódio, ok? Sexuality Explicit, não precisa explicar, ok? E o Dangerous Content, coisas perigosas, informações perigosas, ok? Quem vai fazer, vamos dizer assim, a leitura desses safety settings é ele. E você mexendo aqui, tá? Ele está aqui, ó. Ou seja, eu deixei tudo no meio. Você pode pedir para ele, jogando para frente, ele vai diminuir a possibilidade, jogando para trás ele vai aumentar. É isso aí. Mais ou menos, ok? Muito bem. Eu deixei no default. Eu não quero saber de que ele exagere em nada, nem que ele não exagere. Meio de campo sempre é a melhor opção, na minha concepção. Muito bem. Aí ele tem aqui o Advanced Settings, ok? Então, no Advanced Settings, ele tem o Top. O Top P é um negócio que ele não vai ser available para esse modelo, mas vai ser available
para os outros modelos, ok? E aí eu vi aqui no outro modelo que estava aceso. Então, o que eu fiz? Eu perguntei. Hoje, então, eu saí perguntando para ele. Qual que é a diferença do Gemini Pro e o Gemini Pro 001? Ele alucinou. Está aqui. Ele falou que isso aí é da Eventide. Ele alucinou mesmo, tá? Aí eu peguei e botei aqui, só para vocês verem. Ele está alucinando, tá? Falei que era o Google Chatbot Gemini Pro. Veja, o Gemini Pro 1.0 responde isso, tá, gente? Tá aqui, ó. Parece que você está vendo um desentendimento. O Gemini Pro não é chatbot. Ele disse que não é chatbot e acabou. Aí, veja, eu larguei para lá. Ó, tá aqui. Ó, o que é o preview? Tá? Então, olha aqui, ele me deu uma explicação muito interessante que eu vou mostrar para vocês. Isso é muito importante, gente. Muito bem. Então, continuando. Por que é importante? Veja, ele vai falar sobre o preview. Então, tá aqui, ó. Se você vê no preview 1024, significa que ele vai usar a API, isso aqui usa API, gente, tá? Ele está usando aqui dentro do Google AI Studio API. É completamente diferente de quando você tem o Gemini no teu browser, ok? Então, aqui, ó. Ele fala que essa limitação, ela não reflete necessariamente a capacidade do modelo, tá? Ele está dizendo que ele pode ler muito mais, ele tem capacidade de leitura muito maior do que está mostrando aqui. Por isso que o Google disse que em testes ele chegou a 10 milhões, ok? Muito bem, gente. O que eu quero que vocês entendam, está aqui a explicação dele, tá? Você pode parar a tela, ler, pega, traduz no modelo, tá? Bom, aí ontem eu fiz uma confusão, tá? Com relação ao preview e a capacidade dele de resposta. E ele falou que isso é muito comum, porque o preview não mostra o número de caracteres da resposta. Todavia, é importante lembrar que o preview é uma parte pequena do processo de treinamento dele, tá? E ele pode falar que o número de palavras da resposta vai ser, assim, o tamanho vai corresponder à complexidade da questão, o tamanho da informação que ele consegue ter dessa informação, tá? E a capacidade do modelo. Então, não é bem. Agora, o que eu quero que vocês entendam, veja bem, para pessoas comuns, 1 milhão de caracteres, eu ainda não vi uma utilidade tão grande assim. Eu não vi. E vou mostrar para vocês, tá? Por que eu não vi essa utilidade? Veja, isso é não é a pesquisa que ele faz, gente. A pesquisa ele faz na internet. Ele vai buscar na internet, é outra coisa. Ele vai procurar a quantidade de documentos, essas coisas, tudo na internet. É isso aí. A capacidade de leitura, veja, 1 milhão é um pouco problemático. Você teria que ter aí em um único, porque vários documentos, veja, se tiver 300 documentos de 30 mil caracteres, o Gemini Pro 1.0 lê. Ele não lê sequencialmente mais do que 30 mil caracteres, o Gemini Pro 1.0. O 1.5, ele tem continuidade na quantidade de caractere que ele vai ler. Prestem bem atenção, para que amanhã ou depois, veja, vocês não pensem diferente do que eu estou dizendo, porque não vai acontecer. Tá? Essa capacidade dele é relativa quando se trata de seres humanos normais, como eu, por exemplo, ou você, por exemplo, que tá vendo isso. Pesquisadores, gente que vai trabalhar com pesquisa, com hipótese, com tese, talvez, doutorado, mestrado, talvez. Tá? Se você estiver fazendo isso, me desculpe. Eu dizer que você é comum, não é comum. Bem, gente, só para esclarecer, veja. Quem assiste meus vídeos, assiste meus vídeos com base no que o meu canal propõe, tá? Trabalhos online, esse tipo de coisa. Eu não proponho conhecimentos para você fazer doutorado
mestrado, pós-doutorado, esse tipo de coisa. Por isso que eu disse que nós, pessoas comuns, tá? Quem faz doutorado, esse tipo de coisa, não é uma pessoa comum, tá? Ok? Só para esclarecer. Veja, se você, por exemplo, fosse fazer um doutorado, vamos dizer assim, de direito penal, que é o que esses ministros de hoje aí do STF deveriam fazer, em vez de ficar conversando e mentindo, tá? Você poderia pedir para o Google Pro te ajudar lendo a obra de Nelson Hungria, um dos maiores juristas na área penal que o Brasil conheceu. Não era brasileiro, por sinal. Ok? Então, o que acontece? Quando acontece isso, então vai ler, são 10 volumes sobre direito penal. Aí ele lê os 10, não tem problema. A pesquisa que ele faz na internet produz um resultado. A pesquisa que ele faz lendo, por exemplo, as 10 obras do Nelson Hungria, vai produzir um resultado diferente, talvez bem melhor. E eu vou mostrar isso para vocês e vou provar para vocês. Bom, então está aqui, tá? Ele esclareceu e tal. Você pode ler 70 mil palavras, ele concordou, tá? Que é verdade, tal, que ele pode ler até 70 mil palavras. E aí ele veio aqui, ele veio falando, veja, eu queria que ele me explicasse o sidebar, esses dois aqui. E aí ele me deu uma explicação sobre o modelo, tá? Que é o setting, que você pode escolher ali qual é. Ele me deu exemplos, tá? O exemplo eu não vi, não existe, tá? O assistente não tem também, tá? Talvez a documentação, Getting Started. Foi isso aí que ele veio me explicando. Ele me explicou coisa que não existe, deu uma alucinada, tá? E aí eu perguntei o que é o top K para ele. E quando eu perguntei isso, eu tinha trocado aqui pelo Gemini Tuning. Quando eu ligo o Gemini Tuning, isso aqui acende. Tá? Quando eu ligo o Gemini Pro 1.5, isso aqui apaga. Mas ele, de qualquer jeito, me deu a explicação. Está aqui. Mas é uma questão de ser mais criativo, menos criativo, mais assertivo e menos assertivo. É isso que o top P e o top K significam. Está aqui. Ok? Ele vai ser mais, então ele está aqui, high, more diversity, less predicable, less diversity, more predicable, ou seja, mais preciso, menos preciso, e aí ele vai ser mais criativo ou menos criativo, ok? Ok, bom, continuando. Então tá aqui, aí veja, eu perguntei do top, mesma coisa, tá? Os resultados é focado no output, tá ali, a explicação e aí ele vai colocar que ele vai ser mais focado e mais more focused, então ele vai focar mais ou ele vai ser mais predictable, ok? Less predictable, less focused. E aí ele tem o output, tá? E a previsibilidade, ok? Então tá aí, vamos lá, vamos continuar. Você altera, mas não no Gemini Pro 1.5. Você pode alterar no Gemini Pro 1.0 e no Gemini Pro o Tuning, que é o 001. Ok? Aí aqui, o Safety Settings, a mesma coisa, eu mostrei para vocês, que é esse aqui, tá? E eu perguntei para ele sobre o folder, tá? Ele não me deu uma explicação muito legal, mas folder é aquilo que eu mostrei para vocês, ok? Então, veja, de explicação, como usar o Gemini Pro e como usar o Google aí Studio, o que dá para fazer, o que não dá, como é que é, sobre uso, eu acho que ficou legal. Agora eu vou mostrar outra coisa para vocês. Veja, gente, eu gosto de explicar tudo, mas é assim, eu não fico mamando em cima das coisas, não, tá? Vapt-vupt, tá? Professor de universidade, gente. Esse é meu estilo. Eu estou lidando com adultos inteligentes, ok? Então, eu não vou pegar e falar assim que 2 mais 2 é 4 50 vezes, não. 2 mais 2 é 4, acabou. Assim, não tem segunda vez, tá? Então, vamos lá. A minha livraria está aqui. Se eu clico na minha livraria, ele vai pegar e colocar aqui, tá? O que eu fiz.
Há 2 horas eu fiz isso e há 32 minutos eu fiz isso, ok? O tempo dele é relativo, gente. Então, vamos pegar aqui, tá? Se você botar Create New, ele vai abrir. Vamos ver isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Muito bem. Então, tá aqui, ele vai puxar o nome da rosa, o PDF. O PDF tem 2,4 GB. Ok? É um PDF grandinho. 395.943 tokens. Ok? Esse é o tamanho, tá, do token e ele leu. Ele leu o livro inteirinho, num prazo impressionante. Eu não vou deixar aqui para vocês para ficar enxuriçando aí o cara lendo o livro, tá? Mas nessa puxada aqui, ele já reviu o livro inteirinho, tá? Ele fez uma revisão de novo. Eu perguntei para ele ontem, para ele me falar sobre o livro da Rosa. E ele me contou ontem, para quem pegar, assista o vídeo de ontem, que você vai ver o que eu vou te falar. Perguntei o que tinha de real e o que tinha de ficção no livro O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Ok. Ele ontem me deu os personagens que não eram reais e me disse que aparecia no vídeo o Papa e um filósofo e mais nada. Foi isso aí que ele falou, eram os irreais. Então, hoje, eu mandei ele ler o livro. Por quê? Porque eu sei que não é verdade o que ele falou ontem, ele alucinou de novo. Tá? Quais são os personagens que aparecem no livro que são reais? Então, está aqui, o real. Humberto de Romans, um pregador dominicano francês. Umbertino de Casale, um frade franciscano. Bernardo Guy. Bernardo Guy aparece, é um inquisitor. Tá? Então, francês, tal, ó, Bernardo Guy. Aí, Bertrando de Poggletto, o Papa, Ludovico Bárbaro, Marcílio de Pádua, Guilherme de Auckland. Você pode, inclusive, perguntar para ele, tá? Onde, por exemplo, tem o Guilherme. Ontem ele citou o Guilherme de Auckland, mas ele não citou, por exemplo, o Ludovico Bárbaro. A gente pode pegar, copiar aqui e qual a passagem? Espera aí, gente. Vamos lá. Eu botei aqui qual a passagem do livro que Ludovico Bárbaro aparece e tem diálogo com ele. Então, vamos ver aqui para ele perguntar, ok? Ali do lado o tempo, tá? Que ele leva para ler a passagem ali e responder. Bem, então aqui está a resposta, ok? Eu perguntei aqui, tá? Então vamos lá. Ludovico Bárbaro não aparece diretamente o nome da Rosa. Eu li o livro, e é verdade. Não há diálogos com ele, também é verdade. Ele não é personagem do livro. No entanto, ele é mencionado várias vezes ao longo do romance, principalmente em relação à sua disputa com o Papa João XXII e o seu apoio aos franciscanos espirituais. Então, as alusões ao Ludovico. Existem alusões a ele. Por quê? Por causa dos fatos políticos, ok? Então, a menção mais significativa ocorre no capítulo 9 do 6º dia, quando Guilherme, que é italiano, Guilherme, tá? Explica a Adso o contexto político da época. Guglielmo menciona que Ludovico desceu à Itália para ser coroado em Roma e restaurar a dignidade do Sacro Império Romano, desafiando o Papa João XXII, que residia em Avignon. Embora Ludovico não seja um personagem ativo da trama, sua presença é sentida como uma força política, ok? Vamos colocar mais um personagem, tá? E aí esse personagem vai ser interessante, a abordagem que ele vai dar para o personagem. Muito bem, gente. A pergunta é agora Bernardo Guy. Quem é Bernardo Guy? Se apertar aqui, ó, ele vai rodar o prompt como se fosse um Enter. Bernardo Guy é o inquisitor. Então vamos dar uma olhada aqui. Muito bem, ele levou um tempo bem diminuto. Um diálogo significativo com Bernardo Guy ocorre no capítulo 9 do 5º dia, durante o interrogatório do celereiro
Remígio. Bernardo o acusa de heresia e o pressiona a confessar seus crimes e sua associação com os Dulcinianos. Havia toda uma disputa religiosa na época, tá? Além de política. Eles misturavam política com religiosidade. Outro diálogo, no note do 7º dia, ali, ó, Guglielmo ter descoberto a verdade sobre os assassinatos e confrontado Jorge. Bernardo questiona Guglielmo sobre como ele chegou à verdade e o acusa de ser um bobo da corte, assim como São Francisco. Ao longo do romance, Bernardo Guy representa a força da Inquisição e a intransigência da Igreja Católica em relação à heresia. Seus diálogos com Guglielmo e outros personagens revelam a atmosfera de medo e desconfiança que permeava a época, e é uma realidade. A gente poderia pegar e ficar aqui até amanhã, ou depois da manhã, sei lá, fazendo todo um trabalho com o livro, tá? E aí a gente teria, vamos dizer assim, uma resenha do livro, tá? E toda uma abordagem política da época, etc, 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 etc. Bem, quem quiser ler o livro, ele tem online, ele tem em italiano, tem em inglês e tem em português. Tá? O nome da rosa, il nome della rosa, tá? The name of the rose, é Umberto Eco, ok? Um escritor italiano, tá? A gente poderia ficar, como eu já disse anteriormente, aqui várias horas, tá? Conversando com ele a respeito do livro, tá? Depois poderia pegar, fazer o filme. Eu não vou misturar, entendeu? Pegar e fazer toda a imagem, vídeo, não. O esclarecimento era sobre a capacidade de resposta, a capacidade de entendimento e de leitura, a como trabalhar com o Google Studio e o Gemini Pro 1.5. Esse foi o objetivo desse vídeo, ok? Espero ter cumprido a altura, tá? Minha proposta foi essa, tá? Também mostrar para vocês, tá? Que o que significa 1 milhão de caracteres, tá? Na capacidade de absorção de, vamos dizer assim, de informações que ele tem. Ele, quando for lançado, ele vai ser lançado com 128. Ele não vai ser lançado com 1 milhão. Ele vai crescendo na medida que as pessoas forem usando. Não sei como é que vai ser, lógico que não vai ser gratuito. Então, o gratuito é isso aí, tá? Aqueles que conseguirem, é só pedir que eles dão, tá? Leva aí em torno aí de 20 a 30 dias, eles liberam, tá, o acesso, ok? Bom, gente, é isso aí mesmo. Muito obrigado a todos. O vídeo talvez seja um pouco chato e tal, mas era necessário fazer o esclarecimento e mostrar como se usa o Google AI Studio, tá? E para que serve todo esse aparato do AI Studio, ok? Muito obrigado a todos, vocês que estão assistindo os vídeos. Muito obrigado, tá? Aqueles que acharem interessante o canal e a proposta do canal, se inscrevam no canal, tá? Que o canal está precisando de inscrições e também de que as pessoas assistam os vídeos, que é muito importante, e que comentem, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus, muito obrigado a todos e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.